a todos no amor no coração. Paz e bem a todos. Vamos aos recados. Uma boa palestra para todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Que seja mais uma noite abençoada em nossas vidas, que possamos aqui estar com o nosso coração aberto para receber toda a vibração, todo o amparo que a espiritualidade vem trazer em cada encontro. Para você que está chegando hoje aqui, a corrente do bem é como se fosse um culto no lar, onde sempre trazemos um convidado, que, intuído pela espiritualidade, nos traz um tema para poder aqui expor, e aqui refletimos com base na doutrina, com base no Evangelho de Jesus, mas a proposta maior é, durante esse período em que estamos de recolhimento social, onde não podemos estar juntos fisicamente, é de levar até o seu lar a vibração do Lar Francisco de Assis. É de fazer da sua casa um elo de luz dessa corrente do bem. Aonde você, aonde estiver, de repente você pode estar saindo do seu trabalho, tem gente que está indo trabalhar, não está trabalhando no seu lar, você pode estar conectado no celular, mas você, nesse momento, você cria uma ambiência favorável, você cria uma psicosfera favorável para que a espiritualidade chegue e ali opere ao seu redor e faça de você e do seu ambiente um grande elo para poder vibrar, para poder fortalecer todo o nosso planeta e todos que estão à nossa volta. Então, eu convido a todos a poderem pegar aquele copinho com água, a garrafinha, porque sempre no final do Cristo, a espiritualidade, os amigos que nos auxiliam, vêm a nos visitar. E ali sim, pode colocar todo o remédio, todos os fluidos que precisamos para poder fortalecer cada um de nós. Hoje, nós estamos recebendo Gabriel Marins. Gabriel esteve conosco logo nos primeiros anos do Lar Francisco. E foi muito divertida a apresentação do Gabriel, porque ele falou sobre super-heróis. Não sei se o Gabriel lembra disso, depois ele vai aqui comentar com a gente. E ele fez uma apresentação, uma abordagem muito bacana. Ele se mudou para o Rio e ficou difícil dele estar conosco aqui, porque também é muito envolvido no trabalho social. E, Gabriel, seja muito bem-vindo novamente ao Lar Francisco de Assis, só que dessa vez de uma forma virtual, mas se sinta acolhido, se sinta amparado, fortalecido pelas vibrações da nossa casa. E nós vamos fazer a prece e daqui a pouquinho eu passo a palavra para você, que você pode desbloquear a sua câmera e o seu microfone para falar com a gente, tá bom? Então, gente, vamos à nossa prece inicial. Lembrando que hoje o Gabriel está trazendo para a gente um tema muito bacana, né? Espírita pode falar de política? E aí? Né? A gente sempre diz assim, a gente se dá muito bem desde que não fale em política, futebol e religião. Mas e o espírita, como tarefeiro do Cristo, pode falar de política? Né? Pode trazer esse assunto? E aí Gabriel fez uma divulgação de um trabalho que ele fez numa determinada casa com esse tema, e aí eu falei, não, quero trazer essa fala aqui para a Corrente do Bem. Então, durante a fala do Gabriel, vocês podem escrever aí no Facebook, no YouTube, as suas perguntas, que no final o Gabriel vai reservar os minutinhos para ele poder responder e a gente fazer esse bate-papo ao vivo aqui, tá bom?
Então, prestem atenção na abordagem e aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. Agora sim, nós vamos à prece final. Desculpa, a prece inicial. Então, vamos agora, cada um, procurar se desligar do que está à sua volta, das preocupações, dos afazeres de casa, do trabalho, daquilo que pode, nesse momento, impedir de você sentir a aproximação dos espíritos amigos e de abrir a porta espiritual do seu lar, para que Jesus entre e faça morada durante essa corrente do bem. Mestre Jesus, disseste que está à nossa porta e bate, e que se abrirmos, entrará, e conosco estará presente. E nessa hora nós unimos o nosso coração e pensamento a todos aqueles que estão nessa mesma comunhão, vibrando pela paz universal, vibrando pela paz e pela saúde do nosso planeta, vibrando por todos os países, por todos os estados, por todas as cidades, aqui também pedindo pela nossa família, pela nossa casa e por cada um de nós. Colocamos nas vibrações da corrente do bem de hoje os nossos governantes, espíritos comprometidos com a política, que têm uma missão tão desafiadora nesse processo reencarnatório. Onde aqui rogamos pelo melhor para a nossa população, sem julgamento, sem posição partidária, somente rogando para que cada um esteja permeável a receber o amparo espiritual para todo o nosso planeta, e aqui carinhosamente colocamos o nosso Brasil. Colocamos na corrente do bem todas aquelas pessoas que trazemos à nossa mente. Aqueles que precisam do seu amparo, do seu fortalecimento, da sua ajuda. Aqueles que estão hospitalizados na recuperação do Covid. Aqueles que estão em seus lares também se recuperando. Aqueles que estão trabalhando na área da saúde. Aqueles que estão em comércios necessários a estarem abertos e também tão vulneráveis à contaminação. Que cada um busque o fortalecimento íntimo, a paz necessária, para que em equilíbrio físico, emocional e espiritual possam ter o fortalecimento que precisam. E essa noite, entregamos nas mãos de Francisco de Assis o nosso convidado Gabriel, para que ele seja a ferramenta fidedigna nas mãos desses abnegados companheiros espirituais que coordenam a corrente do bem, para trazer o esclarecimento, a luz que precisamos, para tirar o véu da nossa ignorância, para podermos compreender melhor toda essa abordagem que muitas vezes nos traz tantas desavenças. Fique conosco, Senhor.
e que enquanto aqui estivermos envolvidos nas vibrações da corrente do bem, todos os lares sejam tratados e visitados em teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, não esqueçam de fazer as suas perguntas, de escreverem aí no canal do YouTube, do Facebook, que a equipe de divulgação do Lar Francisco vai separar as perguntas e no final a gente passa para o Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo, pode desbloquear seu microfone, sua câmera e começar a bater o papo conosco. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Espero que sim. Agradeço muito o carinho da acolhida da Cris. Realmente eu tive a oportunidade de estar no Lar Francisco de Assis por 2 vezes, e uma delas falando sobre super-heróis, que inclusive é uma palestra que a gente vai fazer de novo semana que vem com os companheiros lá de Santos, lá de São Paulo. A gente deve divulgar nas nossas redes sociais. E agradecer também o carinho dos meus amigos de sempre, do Movimento Espírita de Araruama, que fazem parte do Lar Francisco de Assis, ao Sauler, a Virgínia, ao Júnior, a Ana, companheiros queridos de caminhada, assim. O Sauler e a Virgínia, inclusive, somos contemporâneos do Movimento de Juventude Espírita de Araruama, né? E agora somos contemporâneos da paternidade, né? A Luna e a Helena têm praticamente a mesma idade, e amanhã a gente vai fazer uma livezinha para matar a saudade. Então, nesse clima de acolhimento fraterno, né? De amizade, de carinho, a gente gostaria gentilmente de falar sobre esse tema. E eu digo gentilmente mesmo, pessoal, porque esse é um tema que aflige muita gente, né? A gente não pode negar que, estando em um meio social onde a política permeia todos os campos, nós, como espíritas, ficamos, às vezes, extremamente afetados por tudo que acontece nesse meio, né? E a gente levou esse tema, primeiramente, para o mês do Jovem Espírita, que aconteceu em Araruama, no Grupo Espírita Allan Kardec, exatamente por lidar com a juventude e nós sabermos do quanto a juventude se sente afetada com isso, né? Querendo estar no momento da ebulição de uma série de coisas que estão acontecendo e de perguntas que estão acontecendo, entender uma série de fatores que muitas vezes as casas espíritas não abordam ou não pode abordar, e às vezes vem aquela pergunta: Gabriel, espírita pode falar sobre política? Então eu falei assim, vamos fazer um estudo sobre esse tema e a gente vai abrir uma conversa, né? O primeiro momento que eu acho que é importante a gente entrar para falar sobre esse tema é o seguinte: primeiro, o que a gente quer fazer é uma abordagem inicial, né? A gente não detém todas as respostas, a gente quer refletir aqui sobre a doutrina espírita, sobre nós como espíritas e dentro das nossas possibilidades. Muito a mais do que dar todas as respostas, a gente não quer fazer isso. O que a gente quer, na verdade, é abrir uma porta para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Nessa abertura dessa porta, a gente reconhece as nossas limitações aqui, né? Nós não somos sociólogos, eu não sou sociólogo, não sou estudioso da construção social que nós temos, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, sou uma pessoa que busca se instruir minimamente para saber por onde eu posso caminhar dentro desse contexto. E o que a gente quer trazer aqui é uma fala introdutória para a gente entender sobre o que é política, e aí a gente vai trazer o espiritismo para poder entender um pouco sobre o espiritismo, se ele reflete sobre a política ou se ele não reflete sobre a política, e quem é o espírita no meio desse caminho e o que é a casa espírita no meio desse caminho, né? Então a gente tem alguns agentes aí para poder tentar entender a política, o espírita, a casa espírita e o espiritismo. Beleza? Então, antes de mais nada, a gente precisa refletir que por que hoje chegamos num estágio
onde esse tema virou uma problemática. A gente vive um ambiente mundial de polarizações, né, que é muito difícil a gente conseguir conversar sobre determinados assuntos. O diálogo ele é muito pouco construtivo, né, onde algumas pessoas se arvoram nas suas verdades e entram em embates intelectuais. Olha, eu já li isso, aí joga um livro no outro. Olha, eu já li isso também, joga um livro no outro. Aí o outro que também não tem livro também quer jogar alguma coisa no outro. E às vezes a gente joga violência de várias formas diferentes. E aí fica a pergunta, por que isso está tão assim hoje, né? Primeiro ponto, a gente precisa refletir sobre nós mesmos, né? E aí, eu pego o exemplo meu, porque eu conheço, claro, e a gente poderia pegar de muitas pessoas, né? Eu nasci e fui criado em Araruama, cidade de qualidade de vida. Estão todos convidados para ir lá a qualquer hora. Uma cidadezinha pequena, do interior do Rio, muito aconchegante, tem ali uma lagoa, tem ali uma praiazinha e tal, e ali eu fiz a minha escola, ali eu fui à minha casa espírita, fui evangelizado, construí ali todas as minhas bases de trabalho no movimento espírita, minhas relações de amizade, porém, chegou em determinado momento da minha vida, Gabriel foi para Niterói para poder estudar no pré-vestibular, morei 1 ano em Niterói, depois eu saio, vou para a Seropédica fazer faculdade de Geologia, passo 5 anos lá basicamente estudando Geologia, depois volto para Niterói, faço mestrado em Geociências no Rio de Janeiro, depois eu termino meu mestrado em Geociências e vou morar em Niterói, trabalhando agora no Rio de Janeiro. E aí, dentro desse contexto, percebam que eu passei por vários lugares, em cada desses lugares eu tive minhas relações com movimentos espíritas, inclusive, e eu já era uma pessoa que estava conectado em vários ambientes. Só que até então, esses ambientes não se conversavam. Então, a Casa Espírita de Araruama não se conversava com o Movimento Espírita de Niterói, que não se conversava com o meu trabalho, com a minha faculdade, que por sua vez nunca tinha visitado a Lagoa de Araruama e que por sua vez também nunca foi no Museu de Niterói. Porém, algo aconteceu e fez com que todas essas coisas se conectassem. O Gabriel, que falava antes na Casa Espírita sobre o Espiritismo, e a gente estava ali conversando sobre assuntos como reencarnação, sobre lei de causa e efeito, entre outras coisas, poderia ter a sua opinião sobre a vida, sobre a sociedade, no trabalho, na escola, nas ruas, e isso está tranquilo. Porém, isso ficava separado. Porém, uma ponte foi criada entre isso tudo, que são as redes sociais. A gente não pode acreditar que na era das redes sociais, algo desses aspectos que eu falei não esteja conectado. Qualquer coisa que a gente manifeste está conectado com as pessoas desses diversos lugares onde eu tive a oportunidade de morar, e qualquer coisa que a gente emita de opinião em determinados grupos podem ser em grupos que conheçam a gente de diversos desses pontos, né? Então, por exemplo, eu posso ter um grupo do WhatsApp da Casa Espírita, e o grupo do WhatsApp da Casa Espírita vai ver a minha opinião ali sobre determinados assuntos, sobre como foram os estudos de André Luiz em Nosso Lar, etc. e tal, mas ao mesmo tempo essa pessoa sai do WhatsApp, vai no meu Facebook e vê como que no Facebook eu penso, e vê no Instagram como que eu penso. Ou então vem em alguma outra rede social que eu não esteja falando aqui, que como eu penso. E automaticamente a pessoa associa o Gabriel da Casa Espírita ao Gabriel do Facebook, ao Gabriel da rua, entre outras coisas. Então, nesse ambiente onde tudo está conectado, as nossas opiniões que eram separadas e que poderiam estar isoladas nesses contextos, às vezes sim, às vezes não, elas se misturam e nós nos tornamos um ser muito mais conhecido. Não que nenhuma dessas coisas sejam um mal em si só, pelo contrário. Nós vamos ver uma palavra nas definições sobre política de Aristóteles, né? A política ela é construída lá na Grécia Antiga, né? Uma necessidade, porque os gregos começaram a habitar em cidades, né? E eles precisavam se organizar minimamente. E a gente vai ver Aristóteles falando que nós somos um ser político, o homem é um animal político. Como assim, Gabriel? O homem é um animal político. Ora, ele vai dizer, né, que a política
ela vem como essa necessidade de organização das cidades, né? Antes a gente não morava em cidade, então aqueles povoados, aquelas tribos que eram divididas em muitos lugares ao mesmo tempo, começam a se reunir em um único lugar, onde ali é feito o comércio, onde ali é feito as transações, onde ali é feito os cultos religiosos, e a cidade começa a crescer e tem essa necessidade de uma mínima organização. Né? E essas cidades, na Grécia Antiga, eram chamadas de polis. E os cidadãos que moravam nessas cidades eram chamados de políticos, porque moravam na polis. Então, todos esses cidadãos faziam parte da construção da harmonização dessa sociedade. Então, percebam que os políticos são todos os habitantes da cidade. Vejam bem, os políticos são todos os habitantes da cidade. Posteriormente, é claro, a gente sabe que essas coisas mudam e evoluem, inclusive a gente hoje chama político como uma profissão, um estar realizando aquela ação de reger ou de governar ou de participar da legislação de determinados espaços sociais, né? Aristóteles vai dizer que a política ela é um mecanismo que tinha como um fim útil a felicidade dos homens. Então percebam, a política é um mecanismo que tem como um fim último a felicidade dos homens. Mas quem alimenta esse mecanismo? Os políticos, os moradores da polis. Então, nós, toda a sociedade, alimentamos a máquina política para construir essa harmonia social. Então, quando a gente está sentado na beira da nossa varanda, né, conversando ali, pensando sobre será que seria legal passar aqui um duto de esgoto na nossa rua? A gente ali já está fazendo, de certa forma, uma política. Porque a gente já está conversando sobre meios de harmonização da nossa sociedade, de construção da nossa sociedade. Em termos mais modernos, a definição de política ela vem como a política sendo aquilo que compreende a arte de guiar, né, aquele que é responsável mais por guiar, ou influenciar o modo de governar pela organização de um partido político, influência de uma opinião pública, pela aliciação de eleitores, né, os eleitores que são formados a partir disso daí, mas também com um fim último o de ter a felicidade dos homens, a harmonia social. Então percebam que guiar e influenciar esse modo de governo faz parte de todos esses cidadãos. Então, quando eu estou influenciando, conversando com uma pessoa, a gente está se influenciando mutuamente. Olha, eu acho que a nossa cidade está passando por um período de enchente muito grande. Será que não seria legal a gente fazer alguma coisa? Ou essa alguma coisa que está fazendo, ela não está um pouco ruim? Esse já é uma ação política de nós dois indivíduos pensando na harmonização da cidade. Quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala assim, olha, eu acho que a cidade ela está com pouco recurso para poder construir uma ponte que a gente tem necessidade entre o bairro A e o bairro B. Será que seria possível a gente fazer uma arrecadação diferente? Ou será que essa arrecadação que existe na nossa cidade está boa ou está ruim? Nesse momento, nós estamos fazendo política, nos influenciando mutuamente. Porque essa nossa conversa, ela vai ter uma consequência que vai sendo gerada para o próximo, até chegar nesses representantes, ou nós mesmos podermos nos tornar esses representantes, ou nós tomarmos ações que permitam chegar alguma medida até esses representantes na construção dessa ponte. A gente pode falar que a cidade está bonita, e aí a gente está dando um aval, está dando um like numa postagem, né, fazendo com que isso seja promovido, ou está falando que a cidade está ruim, dando um dislike, né, falando que isso não está legal. E como funciona na internet, o like e o dislike, isso influencia a propagação dessa informação. Então, como na internet nós temos a propagação disso através das nossas opiniões, da mesma forma, essa política é animada. Então, quando eu estou na internet, eu sou um ser político. Quando eu estou conversando, eu sou um ser político. Eu vou ser um ser político sempre que eu estiver me relacionando, pensando esse bem comum, ou esse mal comum. Como Aristóteles vai dizer, o homem é um animal político.
E a gente vai ver como que essa ação, ela representa desde o micro ao macro, né? A gente tem muitas formas de exercer política na nossa sociedade, né? Através do voto, através de se candidatar, através de conversar, através da mídia, através da nossa profissão, entre tantas coisas. Mas a gente vai ver que desde a nossa conversa na frente do portão, ela é tão importante para a política quanto a grandona, que a gente vai ver pessoas singulares, como por exemplo, o profeta Gentileza. Quem não vai lembrar do profeta Gentileza, que andava pelas ruas do Rio e de Niterói, falando sobre a gentileza, a construção da gentileza, ele refletia a sociedade, e isso ele estava fazendo gentileza. Influenciou tantos de nós que hoje a gente anda por aí falando com a camisa, né? Gentileza gera gentileza, inclusive dizendo por aí que a gente tem que ter mais gentileza, que a gentileza é um caminho da gente construir uma sociedade harmônica. Mas, Gabriel, política? Mas por que essa política que você está falando, que na verdade é a construção do bem comum, que isso todos nós queremos, às vezes ela se mistura com algo tão estranho? Porque política é diferente de política partidária. Olha só a nossa definição de política partidária. Um dos meios de se exercitar a política, porém não o único, é a política partidária. Ela diz respeito às entidades que se agrupam em pessoas em torno de uma mesma ideologia e procuram lançar candidatos para tentar elegê-lo aos diferentes cargos políticos que existem. Ou seja, a política partidária é o momento em que os homens, os seres limitados da evolução, vão colocar a mão naquilo que a gente projeta de melhor. Então, será que o homem, o ser limitado da criação, que hoje, limitado, né, a gente tende a evoluir e teremos uma potencialidade de acerto sempre cada vez maior de acordo com a nossa evolução, mas hoje somos seres limitados que vivem no mundo de expiações e provas. Esses seres limitados, eles conseguem alcançar a compreensão plena, por exemplo, de uma sociedade harmônica completa? E conseguem exercer os meios para isso? Não, são seres limitados, né? Então, tendo essa divisão sobre o que é política e o que é política partidária, vamos pensar, quando Jesus falava assim, amai ao próximo como a ti mesmo, ele estava falando sobre política partidária? Não. Mas ele estava falando sobre política? Estava falando sobre política. Ele estava falando sobre um meio da gente organizar a nossa sociedade sendo inspirada pelo fundamento amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ele queria influenciar os meios de relacionamento? Claro que queria. Ele não queria que a gente fosse mais amoroso uns com os outros? E assim a gente não consegue construir uma sociedade mais amorosa? Mas ele estava dizendo quem é ser a pessoa responsável por isso? Quem se seria A, se seria B, se eu quero que isso seja assim, se isso seja assado, você deve seguir, fazer isso assim. Olha como Jesus estava muito mais preocupado com o espírito imortal do que com os meios materiais de realizar uma coisa. Por que ele estava mais preocupado com o amor? Percebam vocês. Se eu pego, por exemplo, um canivete, né? Eu posso aqui cortar uma laranja, eu posso, por exemplo, usar para esculpir e fazer uma escultura linda, se dentro de mim eu carrego bons sentimentos para fazer aquilo. Mas se esses sentimentos que eu carrego dentro de mim estão em desequilíbrio e que é o mal do meu próximo, com esse mesmo canivete que eu fiz coisas boas, de uma fruta para dividir com uma pessoa, de uma obra de arte, eu posso fazer uma atrocidade também. Então Jesus estava muito mais preocupado com a causa do que com as formas. Por isso que a gente vai ver no Livro dos Espíritos tantas vezes o Kardec e os Espíritos falando assim, para os espíritos superiores a forma nada importa, o conteúdo, o pensamento, a ideia que alimenta é tudo. Porque não pode, dizia Jesus, uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Pela árvore, pelo fruto, a gente conhece a árvore. Sabendo que fruto sai, a gente conhece a árvore. Bem, se é um bom fruto, eu sei que a causa necessariamente foi amor. Mas se eu vejo um fruto apodrecido, um fruto de desequilíbrio, eu sei que essa causa não foi amor. Pois bem, falamos o que é política e falamos sobre o que é política partidária.
Mas quem é o espírita nisso tudo? Bem, o espírita, ele é aquele adepto do espiritismo, que exerce muitas vezes o seu estudo espírita na casa espírita, mas também que leva o fundamento, a essência disso, para o mundo afora, fora dos muros da casa espírita. Então, o espírita, ele é um ser que estuda o espiritismo, que é um adepto do espiritismo, que pode ou não frequentar uma casa, um centro espírita, um lar espírita, uma união espírita, mas também que é um ser sociável. Eu dei aí para vocês exemplos de várias cidades que eu passei, e olha que eu sou um menino novo, e por cada uma dessas cidades que eu passei, eu me relacionava com o diferente. E nós, com cada lugar que a gente passa, a gente se relaciona com o diferente. Os diferentes nos influenciam e nós influenciamos o outro, né? Então, o espírita, ele pode falar sobre política? Pois bem, ele pode falar sobre política. Mas será que ele deve ser, dentro da casa espírita, um defensor da política e da política partidária? Fica a interrogação, para a gente entender isso até o final dessa palestra. Então eu quero deixar aqui de novo a interrogação. O que é o espiritismo primeiro? O espiritismo é a doutrina codificada por Kardec, que foi feita, ela é a obra dos espíritos, né? É importante que a gente fale isso, né? O espiritismo, ela é uma obra dos espíritos, porém codificada pelo nosso querido Allan Kardec, que vai tratar essencialmente das realidades do mundo espiritual, estudando as manifestações que vêm, né, do mundo espiritual através dos médiuns e entendendo um pouco mais da relação que tem o mundo espiritual com o mundo material. A casa espírita já é o espaço que estuda o espiritismo. E o espírita é aquele ser que, além de ser adepto do espiritismo, está por aí mundo afora. Ele tem sua profissão, ele tem sua família, ele tem, inclusive, a sua ação. Ele pode ser um político, como Bezerra de Menezes, como, por exemplo, o nosso querido e saudoso Eurípides Bassanufo. Ele pode, inclusive, não ser político, mas ele pode estar atuando em frentes políticas. Mas aí a gente vai entender, nesse momento que a gente já falou sobre o que é política partidária, o que é política normal, o que é política, o que é política partidária, quem é o espírita, o que é a casa espírita, o que é o espiritismo. Vamos fazer o seguinte: o espírita, ele não se alimenta dos fundamentos do espiritismo? Pois bem, vamos saber se o espiritismo fala ou não fala sobre política. Então vamos lá. Partindo do princípio que a gente já entendeu o que é política, o que é política partidária, vamos à questão 793 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E aí os espíritos respondem, uma pergunta longa, e Kardec faz uns comentários. Eu vou falar aqui só os tópicos desse comentário, e aí a gente vai pegar cada tópico desse e vai no Livro dos Espíritos de novo, ver se ele tem uma pergunta especificamente sobre esse tópico, beleza? Então olha só, olha o comentário de Kardec. Uma civilização completa, a gente percebe ela onde a inteligência se deve poder desenvolver com maior liberdade. Então, liberdade de expressão, liberdade de busca intelectual, liberdade de estudo, onde exista menor número de desgraçados, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde menos enraizada se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, onde as leis nenhum privilégio consagrem. Porque, às vezes, as leis consagram privilégios. Por exemplo, nós temos no passado, e a gente vai ver um pouco mais para frente, uma lei que possibilitava que você tivesse escravos. Você poderia ter como propriedade uma outra pessoa e fazer dessa pessoa o que você bem entender. Né? Isso era legal. Então, olha o Kardec falando, olha,
onde as leis nenhum privilégio consagrem, onde o fraco, aquele que é menos favorecido, encontre sempre amparo contra o forte, aquele que é mais favorecido, aquele que pode exercer a maior força. Essa força ela pode ser, e a gente pode ver Kardec falando sobre cada uma dessas forças no capítulo do Obras Póstumas intitulado Aristocracia. Lá Kardec vai falar sobre a aristocracia da força, a aristocracia do patriarcado, sobre a aristocracia do dinheiro. Então, vários mecanismos da gente exercer a força sobre o outro. Então, o fraco, numa sociedade civilizada, encontraria amparo contra o forte, está dizendo Kardec. Mas vamos aprofundar. Vamos agora em várias questões do Livro dos Espíritos, a gente vai abordar cada um desses tópicos que eu falei. Olha só, primeiro na questão 799, a gente está falando essencialmente da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos estão falando sobre as leis divinas e naturais. De que modo pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Pergunta de Kardec é objetiva. E a resposta, dentre tantas outras que os Espíritos vão dar, ele vai desenvolver aqui, eu não vou ler a resposta toda, mas olha só o que ele vai falar. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Olha só. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Às vezes nós regulamos as nossas formas de existir com base na matéria. Então, às vezes, eu priorizo muito mais a minha capacidade de ter a minha casa preservada, de ter a minha relação de trabalho preservada, do meu ganha-pão ali preservada, e esqueço, às vezes, do meu próximo. Então, por exemplo, eu não faço leis ou não participo da sociedade que visam, por exemplo, construir pontes fraternas entre pessoas de diferentes nações. Olha só o que Kardec vai falar, os Espíritos vão continuar dizendo. Ele vai falar o seguinte numa outra passagem assim, ó, abolindo os preconceitos de seitas, de castas, de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Gente, aí eu pergunto para vocês, os Espíritos estão falando sobre política? Sim. Sobre aquela política que a gente conversou, eles estão falando. Mas aí eu faço uma outra pergunta. É política partidária? Não é política partidária. Eles não estão falando quem é o responsável por fazer isso, quem vai ser, se é o outro. Se é... Não. Os Espíritos estão passando uma instrução individual para que nós façamos essa transformação moral interna e, entendendo isso, busquemos alimentar essa expectativa na nossa sociedade. A gente reflita esse fruto de dentro para fora. E a gente animar essa expectativa sendo partícipes dessa construção. Falando, opa, mas isso aqui não está em sintonia com o que os Espíritos estão dizendo lá na 799, de abolir preconceito de seita, de casta, de cores. Eu acho que isso não tem a ver com a sociedade que eu sonho. E aí, olha só, o Espiritismo nos incentivando, nos fazendo pensar politicamente. Mas ele está dizendo qual homem que vai ser responsável por isso, ou mulher? Ele está dizendo se a gente deve se filiar àquele partido ou àquele outro partido? Ele está falando para a gente se a gente tem que montar uma barraquinha na frente da nossa casa e panfletar? Ele não está falando nada disso. A gente pode fazer qualquer uma dessas coisas e cada uma dessas coisas são louváveis quando a gente leva em conta o bom senso, a razão, o sentimento, né? Porém, ele não está dando esse norte. Ele está dando o norte de uma ação de construção de uma harmonia social. E segundo a definição de política, e termos a consciência da definição é fundamental, Kardec vai dedicar a primeira parte do Livro dos Espíritos, na introdução, só para dizer o que é espiritismo, o que é espiritualidade, o que é espiritualismo, mostrando a importância da gente dar atenção ao conceito fundamental dessas palavras. Por isso que eu trouxe o conceito fundamental de política, para a gente entender que Kardec e os Espíritos estão abordando aqui temas políticos, porém não políticos partidários. Então, olha só, essa daqui, gente, se não é uma interferência política, eu não sei mais o que é. Essa aqui, para mim, é uma das mais explícitas. Porque ela é explícita tanto se a gente quiser filosofar sobre isso, mas ela é explícita na forma mais prática da gente observar. Olha só, na questão 829, eu já falei sobre ela aqui. Haverá homens que
estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Olha a resposta dos espíritos. É contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso. Como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então ele está falando o seguinte: primeiro, que as leis elas vão se transformando com o progresso. À medida que a gente evolui moralmente, a gente vai mudando essas leis. Perceba que a lei que existia no Brasil, que autorizava a escravidão, ela foi vigente até 1888. Até 1888, você poderia ter a propriedade de uma outra pessoa, e essa pessoa era uma pessoa negra. E hoje a gente está vendo que o termo negro é um termo que a gente não deve usar, que o certo é preto. Uma pessoa de pele preta, ela poderia ser tida como propriedade de outra pessoa. Isso em 1888, com a abolição da escravatura, isso deixa de ser lei. Porém, a gente percebe que até hoje nós temos trabalhos análogos da escravidão. E a gente precisa ter leis cada vez melhores que vão avançando junto com a nossa moral, que ajudem com que isso não aconteça, porque isso tem a ver com o nosso estágio na animalidade. E vocês perceberam que eu disse 1888? Que ano foi publicado o Livro dos Espíritos? 1857. Quando os espíritos ditaram isso para Kardec, quando Kardec publica isso, no Brasil, a escravidão ainda era legalizada. Então, quando essas obras chegam aqui, os homens que refletem sobre a sua sociedade estão refletindo sobre a sociedade, tendo como base uma construção que está no Livro dos Espíritos, mostrando que a lei vigente, ela é uma lei associada ao embrutecimento humano. E isso é uma ação que influencia esses homens a pensar que a escravidão é contrária às leis de Deus. E deveria, e Kardec escreve inclusive, é contrária à lei da natureza, à lei humana que consagra a escravidão. Isso é o comentário de Kardec. Então Kardec está cometendo aqui, está exercendo aqui uma ação política direta. Ele está falando assim, olha, a lei que vocês têm, que consagra a escravidão, ela é contrária à lei de Deus. Vejam que coisa linda isso. Ele está fazendo uma ação política? Nitidamente. Mas é uma ação política partidária? Ele está falando que a pessoa deve fazer isso e se ela não fizer, devemos fazer aquilo, devemos votar em tal pessoa ou pedir que determinada pessoa faça. Não está fazendo isso. Os meios para essa construção, da gente alimentar o mecanismo, são os mais variados. E o Espiritismo nos ensina que isso deve estar em sintonia com o nosso progresso moral. Ou seja, a máxima potência de amor que a gente conseguir colocar nos meios que a gente buscar é o nosso melhor para contribuir com essa construção. Vamos seguir. Aí, os espíritos vão falar ainda sobre desigualdade social. Olha a pergunta que está na questão 813. E nós, brasileiros, precisamos refletir muito mais do que os outros povos sobre desigualdade social, porque nós somos o país mais desigual do mundo. Beleza? Isso são dados recentes que mostram que nós somos o país mais desigual do mundo. Há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria, afirma Kardec na sua pergunta. Aí ele vai fazer a pergunta logo na sequência. Olha só. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Kardec pergunta se nenhuma responsabilidade caberá a nós, sociedade. Olha a resposta dos espíritos. Cabe certamente. Cabe certamente. Veja. Kardec perguntou sobre culpa. O que a gente tem quando a gente faz uma ação que a gente não gostaria? A gente fala uma palavra que a gente não gostaria para uma pessoa que a gente está se relacionando. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. A gente sente aquela culpinha, né? E aí a gente faz o quê? Uma elaboração interna. A gente estuda aquilo que a gente fez para então tentar corrigir aquilo. Então,
Quando Kardec faz essa pergunta e diz os espíritos que cabe certamente essa responsabilidade à sociedade, e é culpa da sociedade a miséria, a gente precisa, como sociedade, cada um de nós, como engrenagens que compõem essa sociedade, entender que nós precisamos refletir sobre a miséria e o papel da gente em acabar com a miséria. E os espíritos continuam. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. E aí os espíritos continuam. Aí vem a pergunta de novo para vocês. Os espíritos estão falando sobre política? Nossa, claro que eles estão falando sobre política. Mas é sobre política partidária? Está falando qual ação deve ser feita? Quem é o partido responsável? Quem é o homem e a mulher responsável? Qual é o mecanismo que a gente vai fazer? Se eu vou atravessar a rua? Se eu vou panfletar aqui? Se eu vou fazer isso na minha escola? Não estou falando. E todas essas ações podem ser meios dignos. E são meios dignos que a nossa sociedade construiu para exercer o nosso papel social. Porém, se umas pessoas maculam isso ou deixam de macular isso, isso aí são uma responsabilidade dessas pessoas. Isso não quer dizer que o mecanismo é ruim. Se eu chego, por exemplo, e falo assim, a política é ruim. A política não é um mecanismo? Então, quem alimenta o mecanismo, o próprio mecanismo, ele não pode alimentar ele por si só. Kardec faz essa comparação usando a realidade do nosso corpo, né? Ele chega assim, gente, o espírito existe. Por que o espírito existe? Olha, um dos fatores que eu posso te explicar é o corpo só, por si só, ele não é nada. Ele precisa de algo para animar o corpo. Então vamos tomar o corpo como ser político. Ele precisa de algo para animar esse mecanismo. Então, a política, como ser político, ela precisa, da mesma forma que o corpo, de algo para alimentar ela. E quem alimenta ela? Somos nós. Então, o corpo, ele é ruim por si só? Não. Depende de quem está usando o corpo. De quem que está movendo esse corpo. Então, a política por si só, ela não é ruim. O que pode ser ruim, ou o que pode ser bom, são exatamente aqueles que movem isso. Então, a gente precisa se sensibilizar para isso e entender que a política é o meio que a nossa sociedade construiu para fazer com que a harmonia prevaleça entre as relações. E parar, gente, com esse ranço que a gente pode ter tido e que às vezes é um ranço muito confortável. Ah, a política não presta. E aí eu me isento dessa participação, né? A gente vai ver um pouco mais à frente o que representa essa isenção. Olha a outra pergunta. O que se deve pensar da esmola? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem. O homem condenado a pedir esmola se degrada fisicamente e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Deve prover a vida do fraco. Repetindo, deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar. E, gente, se tiver um assistente social que você conheça, converse com esse assistente social e pergunte para ele sobre as diversas formas que existem para poder impedir com que a pessoa trabalhe. Existe doença, existe problemas psicológicos, existe problemas físicos e existe uma série de fatores que fazem com que essa pessoa não possa trabalhar, né? E aí os espíritos falam o seguinte, olha, deve assegurar a existência, deve assegurar a assistência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha só, gente, olha o que ele está falando. Não poder deixar essa pessoa largada e também não deixar a boa vontade de alguns. Graças a Deus, existe a boa vontade de alguns para com esses miseráveis. E de quem normalmente faz essa boa vontade? São as ONGs, as ações caritativas dentro das religiões. São pessoas que não têm nenhuma obrigação de estar fazendo aquilo. A gente está vendo que tem, na verdade, né? Mas que elas fazem sem ter nenhum recurso, nenhum bem para si próprio, realizando ações, às vezes, de distribuir uma quentinha, de poder entregar uma cesta básica, de prover roupa, de prover a travessia de um rio para quem não consegue atravessar. Então, ele está falando o seguinte, que a sociedade deve segurar a existência dessas pessoas que não podem trabalhar, sem deixar elas à mercê dessas ações caritativas. As ações caritativas devem acontecer, mas
A sociedade não pode achar que ela está isenta disso, a sociedade, quando eu digo somos nós, e deixar ela ao acaso, deixar ela tanto ao acaso como à mercê de pessoas de boa vontade. Né? E olha só o que ele vai dizer ainda, na resposta da questão 930. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Gente, todo dia, centenas de pessoas morrem de fome. Qual é a característica desse mundo que a gente habita? Ele está mais associado ao mundo evoluído ou um mundo menos evoluído? E aí, nesses pontos, estão falando sobre política? Construção de uma harmonia social? Sim. É política partidária? Não é. E aí, gente, eu vou avançar um pouquinho. Ele fala, cara, olha, se a gente parar para ver no Livro dos Espíritos, ele fala sobre igualdade de gênero, ele fala sobre liberdade de expressão, construções das nossas próprias leis, que a nossa construção das nossas leis, e isso é muito importante a gente refletir, ela tem uma necessidade de se aprimorar com a moral, porque o que acontece? As nossas leis, da mesma forma que nós estamos tentando nos aproximar e ser um com Deus. Como nós queremos nos tornar um com Deus como seres espirituais, as nossas leis querem se tornar um com as leis divinas que existem. Então elas vão se transformando, se aprimorando cada vez mais. Então, eu não vou ler aqui um texto para a gente não passar do horário, mas tem um texto de Kardec na Revista Espírita de 62, eu posso disponibilizar depois para vocês, que Kardec vai falar em fevereiro de 62, de 862, que a gente deveria afastar das nossas reuniões tudo que disser respeito à política, questões irritantes que possam causar a nossa desmembração, a acabar com a nossa união fraterna que existe, né? A gente vê que hoje isso é muito difícil acontecer, como todos nós estamos conectados, né? Mas a gente percebe também, refletindo sobre o Espiritismo, entendendo que o Espiritismo fala sobre política, que Kardec estava falando exatamente sobre aqueles assuntos que nos polarizam, sobre aqueles assuntos muito mais relacionados aos homens que são limitados, sobre os meios de se chegar até essa harmonização, do que especular sobre essa harmonização, sobre o funcionamento dessa máquina. Então, Kardec está falando aqui muito claro para a gente evitar essas querelas, principalmente de políticas partidárias, de questões que envolvem temas que a gente sabe que vai criar o racha dentro da casa espírita. A gente pode falar dentro da casa espírita, olha, nós queremos uma construção de uma sociedade melhor. E aí a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, olha, que não tenha fome, que não tenha preconceito, que não tenha preconceito de casta, que não tenha preconceito de gênero, que as pessoas não morram de fome. A gente pode falar sobre isso, está no Livro dos Espíritos, né? Mas o que a gente deve evitar são exatamente as atribuições dos seres limitados que somos que vão cumprir isso. E a gente precisa, como espíritas, ter a maturidade, hoje, com o advento das redes sociais, de dissociar, né, e de ter a maturidade de entender que todos nós, espíritas, podemos e devemos ter a nossa ideia política, porque a nossa ideia política, ela vai exercer a nossa construção social, né? A gente precisa só saber dosar, que entender que pessoas podem pensar diferente. O que a gente pode também refletir é entender e refletir entre nós se essas medidas elas estão ou não estão condizentes com a construção de uma sociedade harmônica baseada nas obras do Espiritismo. Né? Porém, se a gente vê que aquilo ali é um motivo que dentro da casa espírita vai criar um racha, que dentro daquilo ali, dentro da nossa casa espírita, do WhatsApp, isso vai criar problemática, a gente deve evitar. Porém, o espírita fora da casa espírita, ele pode exercer as suas conversas de construção política, mas eu preciso reforçar com vocês, meus amigos, o que anima o seu coração quando você fala sobre essa construção de uma harmonia social. Você está querendo atribuir, nós estamos querendo atribuir a homens limitados a solução desses problemas? E aí a gente entra num processo de torcer por heróis. Esse processo de torcer por heróis, ele é muito confortável. Eu falo, eu não participo da política porque a política não presta. Eu nomeio um herói no meu lugar.
Eu nomeio um vilão que luta contra aquele meu herói e eu fico ali só torcendo. Se o meu herói me decepciona, eu troco de herói. E aí eu fico continuando torcendo contra o meu anti-herói e a favor do meu herói. E eu fico na postura confortável no meu sofá como espectador. E aí, olha só o que os espíritos vão dizer sobre isso na questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição na vida futura, bastará que o homem não pratique o mal? Eu ficar como um neutro? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, praticar esse bem, ele é um processo necessário. E olha o que os espíritos vão nos dizer sobre a nossa responsabilidade de olhar ações e determinados movimentos que às vezes vão contra a construção de uma sociedade harmônica. Então, vamos lá na questão 841 do Livro dos Espíritos, onde diz Kardec, pergunta Kardec aos espíritos, para respeitar a liberdade de consciência, né, que é uma lei, deverá deixar que se propague doutrinas perniciosas? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram obedecendo aos falsos princípios? Quando doutrinas perniciosas aparecem, pode-se, sem atentar contra aquela liberdade, interferir, procurar trazer ao caminho da verdade esses falsos princípios? Resposta dos espíritos. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. O que deve, nessa construção de um processo político, coordenar a nós espíritas, fora dos nossos ambientes da casa espírita e dentro do possível, mantendo a harmonia nos nossos ambientes espírita, deve estar baseado na brandura, na construção do bom senso, da moral, do prezar pelo meu próximo. Olha só o que Kardec vai falar na Revista Espírita, na verdade, na Viagem Espírita. Se há entre vós há dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um caminho comum, que é o amor, estiverem divididos, eu lamento, sem me preocupar com as causas, sem hesitar do lado daquele, me coloco do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta caridade está sempre errado, assistindo embora por qualquer espécie de razão, de pensamento, pois Deus maldiz a quem disse o irmão Raca. O que Kardec está falando aqui para a gente, meus amigos? Ele está falando que o filtro é o nosso coração. Às vezes a gente vai ver construções desequilibradas com a lei de amor. E a pessoa pode estar falando em nome do amor, mas aquilo não necessariamente é o amor. E a forma daquela pessoa se colocar em relação ao seu próximo, se é uma ação de caridade, se é uma fala que vai envolver o outro com um bom senso educacional, com uma construção polida, tomando como respeito o outro, tendo caridade para com o outro, esse é o filtro. Porque essa pessoa que tem o amor, carregando o bom senso, ela está mais apta a se amadurecer, a pedir desculpa se ela errar, a entender que ela precisa se reconstruir naquele ponto, a entender que ela está faltando com a caridade, com o amor, com o pensamento de uma sociedade harmônica e mudando nesse ponto de vista. Olha só a pergunta que vem junto com isso, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que é Bem-aventurados misericordiosos, no item 21. Kardec faz uma pergunta. Haverá os casos em que se convenha, se desvende o mal de outra pessoa, de outra? Aí quem vai responder isso é São Luís. Ele vai dizer, olha, é muito delicada essa questão. E para resolver é necessário apelar à caridade bem compreendida. Olha lá de novo falando sobre a necessidade da caridade bem compreendida nesse movimento. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-las. Deixa quieto. Se, porém,
podem acarretar a prejuízo de terceiros. Deve-se atender de preferência o interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Kardec, aqui os espíritos não estão falando sobre, por exemplo, o movimento nazista, que a gente pode pensar, onde estava crescendo uma escalada ditatorial que matou 6 milhões de judeus. E que se não fosse interferido naquele momento, o que poderia causar? Um desastre muito maior. Então, cabe que isso seja esclarecido, cabe que isso venha sido à tona, tendo a caridade bem compreendida. Qual foi a caridade bem compreendida que poderia os homens ter naquele momento? Emmanuel tem uma passagem fantástica nisso, numa das suas obras, falando sobre a necessidade da defesa num momento como esse. No momento onde uma cultura que matava as outras pessoas, uma cultura imperialista, absolutista, poderia colocar o nosso mundo em risco. E aí, a gente vai trazer, né, um exemplo de um religioso nesse momento, que usando da caridade, do amor, conseguiu trazer informações, trazer transformações sociais. Nos Estados Unidos, meus amigos, antes da chegada desse homem, me faltou com a memória aqui, eu esqueci de botar aqui a data, mas desde, eu acho que é 1830 e pouco, 1930 e pouco, e aí depois alguém pode ver essa data ao certo, mas é uma história muito recente. Nos Estados Unidos, brancos e pretos não poderiam conviver. Você entrava no ônibus e tinha o banco do preto, o banco do branco. E o banco dos pretos eram muito mais depredados, eram muito de pior qualidade do que dos brancos. O preto tinha um banheiro do lado de fora, às vezes, de determinados estabelecimentos, que ele era obrigado a conviver com o branco. Por exemplo, trabalhar na casa de outras pessoas, ele tinha que usar o banheiro do lado de fora. Ele não podia se misturar, se conviver. Se a gente pensar em alguns estabelecimentos, inclusive no Brasil, existiam alguns apartamentos, a entrada por detrás dos domésticos e das domésticas, para não entrar passando pela sala da família. Né? Então, nos Estados Unidos, existia um apartheid, uma separação de brancos e pretos. E aí vem Martin Luther King, fazendo uma caminhada harmônica, onde, da não violência, inspirado em Gandhi, ele fazia uma caminhada onde ele não iria resistir, mas também ele não iria parar de andar para que o cumprimento e a construção de novas leis, na verdade, construção de novas leis, fossem feitas para acabar com o apartheid nos Estados Unidos. E ele fez várias caminhadas, mobilizou vários outros religiosos, e eu aconselho que vocês assistam um filme chamado Selma, que vai contar um pouco dessa história. Tinha até então no Netflix, agora eu não sei onde tem outra plataforma, mas tentem ver o filme Selma e vocês vão ver um homem movido pelo amor. Nessa mesma época, existiam homens que queriam acabar com isso através da violência. Mas o que coube ao religioso, que também é um ser político, ele faz tudo isso movido pelos sentimentos de amor. Ele não usa de expressões de violência ao próximo, ele não usa de expressões onde ele diminui o seu próximo, ele vai fazer isso porque aquilo é um direito. Cumprirmos leis moralizadas ou buscar a criação de leis moralizadas é uma ação de amor. E aí eu trago como exemplo para vocês a nossa necessidade de participar disso, porque os espíritos Kardec vai perguntar na questão 932, por que no mundo, a miúde, a influência dos bons, dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza dos bons, respondem os espíritos. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando eles o quiserem, preponderarão. E aí, gente, a gente vai ver que nós temos hoje muitas possibilidades de exercício político com o amor. E a gente precisa entender dentro das nossas casas espíritas que se existe um companheiro com pensamento mais limitado e outro se considera mais esclarecido, ou esse se considera mais esclarecido que o outro, a gente precisa entender que somos todos seres em evolução. E Emmanuel tem uma passagem que ele vai falar no capítulo 122 do Pão Nosso sobre o pecado e o pecador.
O mestre não indicou o combate contra. O mestre indicou, na verdade, o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens, entre os homens por marco sublime do reino celeste. Ou seja, ele condena o pecado, não o pecador. Ele condena o mal, mas ele acolhe aquele que pratica o mal. Vejamos tantas passagens que Jesus nos fala com os fariseus, com os publicanos. Ele acolhia a todos. Gandhi vai falar: odeie o pecado e ame o pecador. Porque esse pecador, ele faz parte dessa nossa construção de uma sociedade melhor. Ele é uma pessoa que precisa ser resgatada. Nossa sociedade hoje já acredita e conta com o resgate das pessoas que cometeram determinados crimes. Nossas leis já veem solução para isso e os espíritos nos falam sobre a necessidade da evolução de todos nós. E aí, nós podemos participar disso cumprindo as leis que nós já temos harmônicas. Por exemplo, a nossa Constituição, dizem os juristas que é uma das melhores Constituições do mundo, tendo o voto mais consciente, cobrando dos nossos políticos a participação necessária, exercendo as leis que já são justas, buscando pagar com justiça o salário dos nossos trabalhadores, buscando também nós, trabalhadores, cumprir com justiça os nossos deveres junto aos nossos patrões, cumprindo, por exemplo, uma das leis mais lindas que nós temos no mundo e desenvolvidas contra a violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Quando a gente faz a Lei Maria da Penha se cumprir, por exemplo, denunciando um homem que está violentando uma mulher, a gente está, na verdade, exercendo o amor que a gente pode com aquele homem que, no nível de brutalidade, precisa de um tipo de renovação, de educação, que precisa do encarceramento, que precisa da educação de uma maneira diferente daquela mulher, que precisa ser tirada daquele convívio daquele homem e ter o seu processo de renovação feita por amparo social, por amparo psicológico, por amparo financeiro. E para finalizar, meus amigos, eu gostaria de dizer para vocês uma passagem de Emmanuel. Eu tinha outras coisas aqui para falar, mas eu me empolgo e às vezes eu não consigo falar tudo, e aí eu quero ter tempo para a gente poder conversar em perguntas, que diz Emmanuel o seguinte: pensa no bem e faze o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem, convertendo-se no mal maior. Então, que o amor e a caridade nos inspire sempre nas nossas ações políticas construtivas, no nosso sonho de uma sociedade mais harmônica e melhor. Obrigado. Gabriel, obrigada. Estou aqui, está vendo aqui só os comentários, agradecendo o esclarecimento, né, que você está aí descortinando aí aquele véuzinho da nossa ignorância, que a gente fica até com receio de tocar nesse assunto, e de você estar trazendo com tanta clareza essa comparação com a nossa parte doutrinária. Muito obrigada. Eu vou te passar uma pergunta aqui. Como devemos agir diante de posicionamentos políticos, partidários, tão distintos, de pessoas tão próximas de nós, como amigos e familiares? Melhor não falar sobre, né? E a gente teve isso agora na última eleição, onde teve tanta divisão. E assim, o que você acha melhor? Como que a gente deve se posicionar para não criar aquela divisão, principalmente onde a gente tem que trabalhar essa harmonia dentro do lar e em família? Vou responder dentro das minhas possibilidades, porque eu acho que isso é uma resposta que todos nós buscamos. A gente vive um dos momentos de maior polarização na nossa história, e a gente tem essa necessidade, porque o maior desafio que a gente tem hoje é construir pontes, é criar diálogos que permitam pontos de vista diferentes entender o que podem construir de melhor juntos, né? Então, dentro das minhas possibilidades, primeiro eu vou indicar um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Alguma coisa, Marshall com R depois, eu não vou lembrar, eu estou lendo esse livro exatamente nesse momento, indicado por uma querida amiga, e indicar para vocês também o canal da youtuber, ela tem podcast, ela tem também um Instagram muito legal chamado, que é a Ana, e o canal dela é o Spirit Talks.
e ela fala sobre espiritismo e comunicação não violenta. Eu acho muito oportuno. Nós temos um podcast chamado também, o podcast Lente Espírita, onde eu e minha amiga Rosália Romão, do grupo que atua, a gente trabalha tentando trazer alguns temas e algumas reflexões, e a gente já fez um convite para a Ana para falar sobre fake news e espiritismo, tentar entender um pouco mais sobre como a gente construir essas pontes, né? E aí, a primeira coisa que eu vou responder para vocês é uma elaboração que eu tenho feito dentro de mim mesmo para poder saber como eu, Gabriel, também vou lidar com esse movimento que acontece do meu lado, né? Dentro das nossas famílias nós temos também opiniões diversas e tal, e eu acho que a primeira questão que a gente deve fazer é o seguinte: vamos supor que você tenha um problema que alguém da sua família esteja querendo voltar com a escravidão, beleza? E uma das nossas ações deve ser impedir, de maneira harmônica, caridosa, dentro dessas possibilidades, que leis de avanço, elas não voltem para trás. Então, por exemplo, vamos supor que na sua família tem alguém que é a favor da escravidão. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: vai adiantar você falar com aquela pessoa da sua família sobre a escravidão? Aí você responde essa pergunta. A segunda pergunta que eu te faço é a seguinte: existiria na sociedade hoje algum movimento querendo voltar com a escravidão, por exemplo? Se sim, você poderia contribuir de alguma maneira para que esse movimento ele possa ser ressignificado para um movimento onde a gente mantém a nossa ideia de liberdade dos homens, de liberdade de ser, de liberdade de ir e vir? E aí você vai ver o que é mais eficiente. É eficiente, às vezes, você falar com um parente A ou B? Será que esse grito realmente vai construir alguma coisa? Será que você não poderia participar de uma outra coisa mais eficiente, onde você poderia construir verdadeiramente algo assim que vá levar para frente o impedimento de ideias como essa, né? É aí que eu acho que é a nossa questão, né? De conversar sobre eficiência. Porque a gente sabe, inclusive, que é uma ação dos obsessores, né? Povoar a nossa cabeça com determinados assuntos que não fazem sentido você abordar. Você, por exemplo, chega em casa, né? Você vai ver uma toalha em cima da cama. Você já teve um dia do cão, aí você chega em casa, você vê a toalha em cima da cama e você fala assim: quem deixou essa toalha em cima da cama? Teria eficiência naquele momento essa conversa? É através disso que você vai construir uma mudança desse paradigma, dessa ideia? Se for, e essa é a sua melhor expressão do amor, beleza? Mas se não for essa, e eu acho que pode não ser, a gente perguntando e alimentando o que o Espiritismo fala da gente, a gente vai achar meios diplomáticos, meios democráticos de exercer essa função. Tem mais uma aqui. Qual a posição ativa do espírita nesses dias difíceis? Pois bem, vivemos dias difíceis de uma série de temas, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos passando por uma pandemia, né? Estamos passando por uma pandemia. Talvez eu não sei, vou interpretar que essa pessoa está falando sobre a pandemia, né? E aí, primeiro a gente tem que conversar sobre aquela ideia de eficiência, né? Sobre pensar a pandemia, né? Porque a polarização chegou até para a pandemia, né? Infelizmente, no momento onde a gente está precisando de saúde, né, de ser cuidado, a polarização chegou na saúde. Então, o que a gente faz? Eu vou chamar Kardec. Vou puxar Kardec aqui, vou botar Kardec na minha frente. E aí, a gente vai chamar Menino Kardec e perguntar assim: Menino Kardec, como eu faço para saber como agir nesses dias difíceis sobre, por exemplo, uma pandemia? Tem textos de Kardec na Revista Espírita, quando passava-se por uma pandemia de cólera, por exemplo, que Kardec vai falar lá sobre a necessidade de atender as recomendações das entidades de saúde, né? As recomendações de saúde, de higiene, né? Então Kardec está falando sobre isso. E o que mais Kardec pode nos dizer? Na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá o controle universal da informação dos espíritos. Em que consistia esse controle universal da informação dos espíritos? Ele pegava, para saber
Primeiro chegava um médium para ele, epa, tô mediunizado, hein? Tá baixando aqui um espírito, e esse espírito tá dizendo para mim que grilo assovia de noite. Epa, grilo assovia de noite? Isso é uma formação de um espírito? Primeiro ele fala assim, olha, isso não é relevante. Grilo assoviar não é uma coisa que é muito importante para mim. Aí chegava um espírito e falava assim, olha, o progresso vai se dar saltando num pé só. Aí ele fala, opa, progresso me interessa. Será que você quer saltando num pé só? Aí ele falava assim, quem é o espírito que está falando aí? Ah, o espírito está falando aqui, se chama Joselito. Ah, Joselito está falando aqui. Então eu vou perguntar para médiuns diferentes que não se conhecem se esse espírito ele está falando uma coisa em unidade. Se essa mesma palavra chega, se esse mesmo conteúdo chega para diversos médiuns, para 10 médiuns diferentes. Quando existia unidade na fala, Kardec falava, beleza, tá valendo, então o progresso é num pé só. Porém, quando isso havia uma distoância, ele falava, opa, não há unidade nessa fala aqui. Então, qual era a fala que Kardec ia pegar? Aquela fala que tiver mais evolução moral. E aí depois ele ia pegar e separar aquela fala aqui sobre mais evolução moral, que ele vai falar assim, ó, o progresso se dá sobre a transformação moral do homem, sobre acabar com os preconceitos de casta, é sobre isso, é sobre aquilo, sobre isso, sobre destruição do materialismo. Aí ele fala, não, essa mensagem é mais condizente com espíritos elevados. Vou perguntar de novo para vários médiuns diferentes se essa resposta eu vou ter uma resposta igual. Então ele fazia essa pergunta, quando ele tinha a mesma resposta, ele, opa, joinha. Então são dois filtros. O primeiro, eu tenho que procurar as mensagens que estão relacionadas a aquelas pessoas que dominam o assunto. Que dominam, por exemplo, o assunto pandemia, que dominam o assunto infecciologia, não sei nem o termo que a gente fala, que dominam o assunto, por exemplo, construção de prédio, que dominam o assunto música, e depois ver o que essas pessoas que entendem ao longo do mundo estão falando sobre isso. E aí a gente pode formar uma opinião e tentar participar da nossa sociedade de uma maneira a construir esse conhecimento. Veja, menino Kardec fez isso para coisas invisíveis. A gente pode fazer isso para coisas materiais, porque a gente tem acesso a muita informação hoje. E isso é muito mais prático do que foi para a gente, do que para Kardec. Gabriel, a gente vê também assim, muitos companheiros espíritas indo, né, se enveredando pelo caminho da política. E aí começa já aquelas críticas e julgamentos dentro do movimento espírita. Ah, vai se perder, né? Não deveria se meter nisso, deve, né? Isso não é coisa para o bom espírito político, e começam ali a ter essas divergências. E eu costumo sempre dizer assim, gente, vamos orar pelos nossos governantes, porque há aqueles espíritos que reencarnam com o compromisso de ter um envolvimento com a política, não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o espírita que decide se envolver com a política e que tem um engajamento espírita, né? Essa posição que ele deve ter, dele junto ao movimento, mas também nosso, que está aqui, mas sem ter aquele julgamento, aquela posição de julgar, de acusar, de achar que vai se perder, e também a nossa postura em relação àqueles que já lá estão. Como você disse, eu não quero me meter, mas eu acabo também vibrando e torcendo contra, sendo que nós não sabemos, mas eles reencarnaram com o compromisso de ter esse envolvimento, né, com a política. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Mais uma vez, dentro das minhas limitações, gente. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu penso e que não fere a razão, e é uma forma kardeciana de pensar, né? A gente fala assim, bem, se os espíritas têm, e a gente considera, na mão, uma das melhores ferramentas de transformação interior, né? E eles usam essa ferramenta em si, eles vão ficar parados? Eles não vão participar das diversas frentes da sociedade, do trabalho, coisa e tal, e vai contar com que as pessoas que não têm esse alimento do evangelho, do espiritismo, para que exerçam essa função de construção da harmonia social?
Aí a gente vai entender a questão 932, que o bem é tímido, né? A gente vai entender a fala de Martin Luther King, quando ele vai dizer que o que preocupava ele não era o grito dos maus, era o silêncio dos bons, né? Então, se existe essa predisposição de transformação inspirada pelo Espiritismo, é natural que essa ferramenta, provocando essa transformação, vai fazer com que essa pessoa vá cumprir os seus frutos de amor na política, no trabalho, e tudo é política. Como Aristóteles fala, não ache que você, que talvez esteja achando que faz mal um companheiro nosso entrar para a política, achar que ele faz... Me perdi aqui no meu raciocínio, mas vou voltar. É importante a gente entender que esse companheiro que ele vai para a política, ele está buscando dentro das suas limitações, né? Ele está buscando dentro das suas limitações, de ser imperfeito, da mesma forma que nós, no nosso ambiente de trabalho, nós temos as nossas limitações também. E a pessoa que não quer emitir opinião sobre isso, que simplesmente quer se colocar do lado de fora, isso também é uma ação política. Você não participar significa que você vai ser eleito, você vai ser governado, a sociedade vai ser construída sem a sua contribuição de bem que você poderia contribuir naquele momento, né? Os espíritos vão dizer isso naquela questão que eu li, a 632, eu acho que 642 ou 32, mas tudo bem. Não vou voltar lá agora, não. Mas é importante a gente entender que toda a nossa ação é política, inclusive a nossa omissão, né? Então, se nós temos essa ferramenta, que um companheiro nosso queira ir, mas ele não vai fazer política dentro da casa espírita partidária. Ele não vai pedir voto dentro da casa espírita. Ele não vai pedir dentro da casa espírita que, vota em mim aí porque eu vou te dar um copinho de água fluidificada melhor, entende? Eu tô aqui, gente, essa fala de André Luiz está totalmente em afinidade com o meu plano de governo. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa! Então, isso dentro da casa espírita não cabe, mas o espírita, ele é um ser político também, porque ele é muito mais do que o espírita, ele é um monte de coisa, né? E, inclusive, ele é um ser político e ele pode exercer essa política. A gente tem que ter o nosso carinho. Inclusive, aí, Cris, eu acho que é importante a gente refletir sobre qual é o meio que eu vou utilizar para julgar esse meu irmão, né? Primeiro, eu preciso entender que ele está indo compor uma engrenagem que vai influenciar na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida da minha sociedade. E aí eu preciso, primeira coisa, vamos olhar para essa engrenagem. Às vezes a gente fala de política sem saber o que é política. Então vamos estudar, gente. No YouTube tem várias... no Senado Federal tem aulas sobre para a gente entender o que é política. Da forma mais imparcial possível, porque são todos os políticos de diversos partidos que entendem que aquilo ali é a melhor forma de explicar o que é política. Beleza? Então está disponível de maneira gratuita. Eu não fiz essa aula, eu fiz outras aulas, mas eu acho que é importante a gente entender isso. Então, primeiro, entender o funcionamento da política. E depois, entender que coisa que eu estou julgando é a pessoa que está lá. Eu não gosto do partido político dele. Epa, peraí. Será que o fruto que ele está dando tem a ver com uma bandeira? Porque às vezes ele pode estar no partido A, no partido B, no partido C, no partido D, mas o fruto que ele está dando é um fruto só dele. É um fruto que às vezes tem afinidade com ideias que podem ser boas do partido, ele rejeita ideias que ele acha que é ruim do partido e ele faz com que frutos bons. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Analisar com critério os frutos. Com critério do bom senso, da moral, do progresso. Então ela precisa da análise do bom senso caminhando junto. Gabriel, adoramos a sua participação. Eu que agradeço. Muito gratificante, muito assim, de uma extrema importância, principalmente nesse período que nós estamos, onde, né, de recolhimento social, onde a gente tem que ter aquele convívio dentro do lar, onde já tem tanta divergência, né, na comunicação, e por ser também um ano de eleição. Bom que a gente já tenha essa reflexão de uma forma antecipada, para que a gente possa começar a observar, a olhar
e tomar uma posição de uma forma diferente, né? Principalmente sem o julgamento, com segurança, com conhecimento e, quem sabe, podendo fazer melhores escolhas, né? A última pergunta que fizeram é: quando você volta? Ah, quando eu volto? Quando me chamarem, eu tô aí. Quando você tiver disponibilidade, não é? E quando tiver disponibilidade. Home office, vários trabalhos. Home office, com a criança de 1 ano e meio pulando aqui, não sei quem faz uma comida aqui, eu e minha esposa, tem a hora dela estudar, dela trabalhar, tem a hora que eu tenho que trabalhar. Então a gente está nessa tentativa aí, mas é um carinho sempre voltar. Eu fico feliz, assim, porque eu entendo que esse é um tema de importância, e por entender que é um tema de importância e saber que isso está aqui, eu quero dividir isso, sabe? Porque eu não quero ficar com isso guardado, eu quero dividir isso e refletir sobre isso. Então, por isso que as perguntas e as trocas são tão importantes para a gente, né? Na construção do nosso conhecimento. Queria divulgar aqui, se me permitir, aqui um jabazinho aqui, o canal da Rádio Rio de Janeiro, que a gente participa do programa Se Liga Espírito, né? A gente tem uma playlist lá falando sobre a história do Espiritismo, sobre a lei de amor, é muito interessante, a gente já tem lá os 18 episódios, sai um fresquinho, eu nem anunciei ainda para o pessoal, então corre lá no canal da Rádio Rio de Janeiro para poder conferir o último episódio. E divulgar também um trabalho que eu e minha amiga Rosália Romão, do Grupo que Atua, começamos nessa quarentena, mas já era uma conversa antiga da gente tentar produzir alguma coisa junto, de um podcast que vocês podem acessar tanto pelo Instagram, @podcast, PODCASD, Lente Espírita. No Facebook vocês também acham pelo nome Lente Espírita, e lá a gente disponibiliza os links para vocês acessarem os episódios. São episódios, o podcast é um mecanismo que funciona como uma rádio que a gente grava. Então vocês podem escutar lavando uma louça, que eu faço muito isso aqui em casa, vou lavar uma louça, eu fico escutando, vai fazer uma faxina, ou então vai, sei lá, fazer o seu exercício, que é importante a gente fazer nesse tempo de isolamento. Então a gente já tem alguns episódios lá, muito interessantes, e a gente dá o link lá. Você pode acessar pelo Spotify ou pela plataforma Anchor, mas no Facebook e no Instagram tem um caminho lá para você acessar. Obrigada, Gabriel. Vou pedir o pessoal depois para botar aí nos comentários os endereços que foram falados para todo o nosso público poder assistir. Então, já vamos agendar, depois a gente se fala, já vamos botar para frente uma nova data aí, para você vir com mais um tema aí bem bacana para a gente, tá bom? Gratidão, meu querido, e até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau. Então, vamos agora, então, para a nossa prece final. Ótimo tema, ótima reflexão essa noite, né? Com certeza vamos mudar a nossa postura aí dentro de casa, não vamos cair naquela pilha da discussão, vamos refletir, né? Vamos nos posicionar de uma maneira aí bem equilibrada. Então, gente, vamos agora agradecer a espiritualidade, a oportunidade que tivemos na noite de hoje. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do esclarecimento que foi dado hoje aqui na Corrente do Bem. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais compreensíveis, a ter um olhar sem julgamento, a ter uma postura mais equilibrada diante desse assunto tão delicado, que muitas vezes tomamos posturas equivocadas. Abençoado seja o nosso Brasil e todos os governantes, todos os espíritos que estão nessa encarnação com compromisso junto à política, em decisões tão importantes. Assim como pedimos desde já, por esse ano eleitoral, que possamos, mais maduros, após esse bate-papo, aqueles que aqui escutaram,
poderem ter um novo olhar para tomar as melhores escolhas. Que as vibrações dessa corrente do bem alcance todos aqueles que mais uma vez colocamos em nossas intenções. Em especial aqueles que estão adoecidos, do físico e da alma. Os companheiros espirituais que visitam o nosso lar, coloquem nesses recipientes de água os remédios que precisamos para nos fortalecer nessa jornada. E para que possamos estar hoje bem melhores do que estávamos ontem. Que Jesus nos guarde, nos fortaleça e permaneça entre nós, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Gratidão a todos pela companhia, pela presença em mais uma corrente do bem. Nos encontramos novamente no domingo. Teremos aqui conosco mais uma vez o João Rocha e que possamos manter essa vibração, essa sintonia, esse equilíbrio, os melhores pensamentos, as melhores vibrações dentro do nosso lar para atrair sempre boas companhias espirituais e termos uma ambiência muito favorável à nossa volta. Paz e bem a todos e até domingo.